Bia estava prestes a executar o plano perfeito, mas não contava com a chegada de Clarice, no exato momento em que tentava trocar o colar verdadeiro por um falso. Ao perceber o que está acontecendo, Clarice se aproxima e rapidamente identifica a farsa, deixando Bia em desespero. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, diante da armação, Clarice impede que Beatriz caia no golpe cruel planejado por Juliano, e Maristela, furiosa, ela exige explicações e pressiona a filha até que Bia confesse toda a verdade. Agora, determinada a impedir mais uma injustiça, Clarice promete que essa história não ficará impune. Clarice afirma: vocês queriam destruir a Beatriz, mas quem vai pagar caro por essa sujeira são vocês. Isso não vai ficar assim. Tudo deverá acontecer logo após Bia segurar a caixa com o colar falso em suas mãos, observando o brilho da peça, que, à primeira vista, parecia idêntica à verdadeira. Um sorriso maldoso se desenha em seu rosto enquanto ela comenta: adorei essa ideia. Beatriz vai ser acusada de roubo e vai ter a carreira manchada antes mesmo de decolar. Maristela, sentada à sua frente, cruza os braços e afirma com confiança: eu sabia que podia contar com você, minha querida. Juliano, por outro lado, mantém um olhar cauteloso e avisa: só tome cuidado. Se Clarice desconfiar de qualquer coisa, ela pode acabar do lado da Beatriz. Bia revira os olhos, impaciente, e responde: podem ficar tranquilos. Minha mãe não vai perceber nada. Vou fazer tudo direitinho. Maristela sorri satisfeita e acrescenta: isso vai ser péssimo para a imagem de Beatriz, a protagonista da novela, envolvida num escândalo de roubo. Os patrocinadores vão querer distância dela. Bia segura a caixa com mais firmeza e murmura: tudo que eu quero é acabar com a reputação daquela coisinha de uma vez por todas. Ela se levanta, determinada, e acrescenta: vou para os estúdios agora. Beatriz nem sabe o que está por vir. Enquanto isso, no estúdio da novela, Beatriz ajusta o figurino em frente ao espelho do camarim. Ao seu lado, Glorinha observa o brilho da joia reluzindo em cima da penteadeira e comenta com um sorriso: nunca vi um colar tão lindo assim. Beatriz sorri e responde: nem eu. Nunca usei uma joia de tanto valor. Glorinha brinca: pois é bom ir se acostumando, porque agora você é uma estrela. Beatriz solta uma risada leve e rebate: a estrela aqui é a minha personagem, mas mesmo assim, é um colar impressionante. Ela olha para a peça por um momento e franze a testa, pensativa, e comenta: acho melhor não usá-lo agora. Vou deixar aqui no camarim até a hora certa da cena. Glorinha concorda com a cabeça e fala: melhor mesmo. Assim ninguém corre o risco de esbarrar em você e acontecer alguma coisa. Beatriz assente e ajeita o colar dentro da caixinha, sem imaginar que, em poucos minutos, o que estava ali não seria mais a mesma peça. Logo depois, Beatriz ajeita o figurino enquanto caminha apressada pelos corredores dos estúdios, concentrada no texto da cena que logo irá gravar. De repente, ao levantar a cabeça, vê Clarice vindo na direção oposta. Clarice esboça um sorriso ao notar Beatriz e desacelera os passos, parando diante dela. Então comenta: Beatriz, eu estava mesmo querendo te encontrar. Beatriz franze a testa levemente, mas logo relaxa ao perceber a expressão amigável de Clarice. Clarice mantém o olhar gentil e continua: queria te dar os parabéns. Você está arrasando como protagonista. Beatriz arregala os olhos, visivelmente surpresa, e então sorri de imediato, sentindo seu coração acelerar com o elogio inesperado. Ela abaixa um pouco a cabeça, sem esconder o brilho nos olhos com aquelas palavras, e afirma: obrigada, isso significa muito para mim de verdade.
Clarice observa a emoção no rosto de Beatriz e sorri de volta, sincera. Então acrescenta: Sérgio me contou que hoje você vai usar uma joia valiosa de verdade em uma das cenas. Isso é um grande sinal de prestígio. Beatriz suspira e solta uma risada nervosa antes de confessar: Sim, e eu estou morrendo de nervoso por isso. Nunca usei nada tão caro assim antes. Só de pensar nisso, já fico ansiosa. Clarice inclina um pouco a cabeça, analisando o semblante preocupado da jovem. Então, com um tom carinhoso, afirma: Vai ficar lindo em você. Esse colar só vai realçar ainda mais sua beleza natural. Beatriz pisca algumas vezes, surpresa com o elogio inesperado. Ela sente um calor diferente no peito e, por um momento, não sabe exatamente como reagir. Então, sorrindo, responde com sinceridade: Nossa, obrigada, Clarice. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Clarice acena de leve com a cabeça, ainda a observando com um olhar suave, como se tentasse entender a sensação estranha que cresce dentro dela. Beatriz aperta o roteiro contra o peito e comenta: Bom, acho que já está na hora de eu ir para o estúdio. Sérgio vai querer revisar as cenas antes de começarmos. Clarice a encara por mais alguns segundos, antes de concordar com um leve sorriso, e diz: Claro, vá lá, arrase como sempre. Beatriz sorri de volta, acena para Clarice e segue seu caminho, deixando para trás uma sensação de leveza, mas também uma inquietação que ela não consegue explicar. Clarice, por sua vez, permanece parada no corredor, observando a jovem se afastar. Algo dentro dela parece se remexer, uma sensação estranha, quase familiar. Seu sorriso suaviza, enquanto ela coloca a mão sobre o peito, sentindo um aperto inexplicável. Ela respira fundo e murmura para si mesma: Por que será que me sinto assim quando olho para ela? Depois de um tempo, Bia caminha pelos corredores dos estúdios, com um olhar determinado, observando discretamente os arredores. Ao perceber que Beatriz está no set gravando uma cena intensa com Cássio, ela acelera o passo e segue direto para o camarim da rival, com um sorriso malicioso nos lábios. Ao entrar no camarim, Bia vasculha rapidamente a bancada até encontrar o colar valioso reluzindo sob a luz. Seus olhos brilham de satisfação enquanto segura a joia entre os dedos. Ela solta uma risada baixa e comenta para si mesma: Pois é, coisinha, acho que esse seu momento de glória está com os dias contados. Aposto que você nunca imaginou que fosse terminar o dia como uma ladra. Com rapidez, Bia abre sua bolsa e retira o colar falso que trouxe consigo, preparando-se para fazer a troca. Mas antes que consiga concluir seu plano, a porta do camarim se abre de repente e Clarice surge segurando uma peça de roupa que trouxe para Beatriz. Bia arregala os olhos, sentindo o coração disparar no peito ao ser flagrada. Clarice franze a testa ao ver a filha segurando o colar falso na mão e imediatamente questiona: Bia, o que você está fazendo aqui, com esse colar na mão? Bia engole seco, tentando disfarçar o nervosismo, mas sua expressão atrai. Ela hesita por alguns segundos, procurando desesperadamente por uma desculpa plausível, e balbucia, evitando o olhar penetrante da mãe. Eu só estava... Clarice estreita os olhos e dá alguns passos em direção à filha, analisando a joia que ela segura. Então, ao se aproximar, percebe um detalhe que a faz arregalar os olhos. Com um tom mais firme, ela afirma: Esse colar não é o que Beatriz vai usar na cena. É um colar falso. Bia sente o rosto esquentar e rapidamente tenta esconder a cópia na bolsa. Mas Clarice é mais rápida e segura seu pulso antes que ela consiga e insiste, com a voz carregada de suspeita: Bia, me diz a verdade. O que você estava fazendo com esse colar falso? Bia sente um frio na espinha.
Por mais que tente encontrar uma saída, percebe que está encurralada. A mente trabalha a mil, tentando bolar uma mentira convincente. Mas Clarice a encara de forma tão séria e incisiva que qualquer desculpa soa ridícula. A tensão no camarim se intensifica. O silêncio entre mãe e filha pesa no ar. E Bia percebe que desta vez talvez não tenha escapatória. E então Bia se apressa em esconder o colar falso na bolsa. Mas Clarice segura seu pulso antes que ela consiga. O olhar da mãe é firme, cheio de desconfiança. Com a voz trêmula, Bia tenta inventar uma desculpa e fala: "Eu só queria experimentar um igual, mãe. Achei bonito e queria ver como ficaria em mim." Clarice arqueia uma sobrancelha, claramente não acreditando em uma palavra. Ela solta um suspiro pesado e olha ao redor, até encontrar o colar original exatamente no mesmo lugar onde Beatriz o havia deixado. A ficha cai na hora. E então Clarice afirma cruzando os braços: "Não me engana, Bia. Você ia trocar os colares para prejudicar Beatriz, não é?" Bia engole seco e desvia o olhar, mas não responde. O silêncio dela só confirma a suspeita de Clarice. Em reprovação, Clarice então diz, desapontada: "Eu não acredito que você faria uma coisa dessas. Isso não é só um castigo bobo, Bia. É golpe baixo. Você quer destruir a carreira dela, acabar com a reputação de uma pessoa que lutou tanto para chegar onde está." Bia bufa, sentindo o sangue ferver. Ela cerra os punhos e rebate, com a voz carregada de ressentimento: "E ela não fez o mesmo comigo? Ela roubou tudo que é meu. Sempre quer tomar meu lugar, sempre quer ficar com tudo o que eu tenho. Você viu a entrevista que ela deu falando sobre você? Agora, todo mundo ama a Beatriz e me vê como a vilã." Clarice passa a mão no rosto, tentando manter a calma diante da explosão da filha, e argumenta com um tom mais severo: "E você acha que a solução para isso é agir dessa forma? Eu te criei para ser uma mulher de princípios, Bia, não para armar esses joguinhos sujos. Isso não é você." Bia baixa a cabeça, sentindo um misto de raiva e vergonha. Ela sabe que Clarice está certa, mas não quer admitir. Clarice então franze a testa e pergunta: "Séria, você agiu sozinha ou teve ajuda de alguém?" Bia hesita. O medo de decepcionar a mãe cresce, mas a pressão do olhar dela a faz ceder. Com a voz baixa, ela confessa: "Foi ideia da vovó e do papai também." Clarice arregala os olhos, sentindo um frio percorrer sua espinha, e pergunta: "O quê? Eu não posso acreditar numa coisa dessas." Bia dá um passo para trás, percebendo o choque na mãe. Clarice respira fundo, tentando controlar a indignação, mas sua expressão muda para algo mais rígido e determinado. Ela então afirma: "Isso não vai ficar assim. Eu vou ter uma conversa muito séria com os dois." Bia sente um arrepio de preocupação e pede: "Mãe, por favor, não briga com eles." Clarice a encara firme e avisa: "Não, já chega, Bia. Isso foi longe demais." Ela então pega o colar falso da filha e coloca de volta na bolsa dela, impedindo que qualquer troca aconteça. Sem saída, Bia se vê obrigada a sair do camarim, com o coração disparado, preocupada com a reação da mãe e as possíveis consequências dessa revelação. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.